Olá, minha gente, mais um trabalho, mais uma produção para o canal Águia de Goiânia, um canal exclusivo sobre a história da querida, imortal e lendária cidade de Goiânia. Ainda continuo no Recife, na produção de vídeos para engrandecer e glorificar a história da nossa cidade. Neste momento, me encontro na tradicional Rua da Aurora, no centro, coração do Recife, diante do belíssimo prédio do histórico Cine São Luís, tão conhecido da sociedade recifense, para falar sobre a exibição, o lançamento de um filme que aconteceu neste prédio. Mas antes de discorrermos sobre este tema, convido você que me assiste a se inscrever no canal do YouTube Águia de Goiânia, ative as notificações, deixe seu like, seus comentários, compartilhem e vamos juntos, construindo aos poucos, melhor dizendo, documentando a nossa história. É um pouco barulhenta a avenida, claro, é o Recife, é a capital, a nossa Veneza brasileira. O trânsito, as pessoas circulando em nossa cidade. É uma característica da nossa capital, a Veneza brasileira, o Recife. Em minhas mãos, uma propaganda que circulou, ou que nós encontramos também na internet, sobre este dia histórico, quando Pernambuco celebrou o bicentenário da Revolução Republicana Pernambucana de 1817, logicamente no ano de 2017. Diz o seguinte: filme 1817, A Revolução Esquecida, de Tezuka Yamazaki, estreia com sucesso no Recife. O filme de 1817, A Revolução Esquecida, da cineasta Tezuka Yamazaki, foi lançado no Recife neste domingo, 3 de dezembro de 2017, com a presença do ministro da Educação, Mendonça Filho. A estreia aconteceu com sucesso no tradicional Cine São Luís, que lotou para assistir a primeira exibição da obra. Este docudrama abre a série História da TV Escola e foi produzida em comemoração ao bicentenário da Revolução Pernambucana, tendo como base a obra literária A Noiva da Revolução, de Paulo Santos de Oliveira. A maioria das cenas foi gravada no estado, palco desse movimento emancipacionista. Pernambuco tem uma tradição enorme no cinema brasileiro. Com este filme, a gente resgata um momento histórico dos mais ricos, pouco difundido nacionalmente, mas extremamente relevante em termos de afirmação dos valores consagrados na democracia, como a liberdade, a pluralidade, a liberdade de expressão e a representatividade popular, disse o ministro. Aqui as falas das autoridades e, de um modo destacado, a fala do ministro que se fez presente neste ato. E continua: ainda de acordo com Mendonça Filho, 1817, A Revolução Esquecida, é um elo entre cultura, história e educação, algo que pode ser percebido ao fim da exibição, quando os integrantes do Maracatu Leão Coroado, que participava do filme, se apresentou envolvendo um público em um batuque típico de Pernambuco. O grupo é um dos maracatus mais antigos em atividade no Brasil. Ele é considerado patrimônio vivo de Pernambuco desde 2005. Mas continuemos. Diferentemente de outros relatos, 1817, A Revolução Esquecida, de Tezuka Yamazaki, traz a história sob um prisma feminino. Para isso, ela leva o público a viver aquele momento sob o olhar da jovem pernambucana Maria Teodora da Costa, que, de acordo com a literatura, viveu um caso de amor impossível com o líder revolucionário Domingos José Martins. São os personagens principais, interpretados pelos atores Clara Castanho e Bruno Ferrari. Toda a equipe envolvida neste projeto fez de tudo para ter um filme à altura desta história grandiosa, comentou a cineasta ao discursar antes da estreia. Tezuka falou ainda que uma história de amor dentro de uma revolução é tudo que um cineasta quer para fazer um bom filme. E destacou a exibição deste filme na TV Escola,
é positiva para levar o conhecimento dos estudantes brasileiros àquele momento. Diz ela, eu me sinto muito gratificada de poder colaborar com isso, fazer um audiovisual que vai estar na TV Escola e vai servir para milhares de estudantes e professores. É genial. O filme tem duração de 50 minutos e foi aprovado pelo Banco de Projetos da TV Escola, sendo produzido mediante termo de cooperação entre a produtora Rio de Cinema Produções Culturais, a TV Escola e o Ministério da Educação. O filme estreia em 15 de dezembro, às 21 horas, na TV Escola. Você que ainda não assistiu, o convido a assistir. Vai lá na internet, pesquisa 1817, A Revolução Esquecida. De acordo com o diretor-geral da TV Escola, Fernando Veloso, o filme de Tizuca é importante porque apresenta a Revolução Pernambucana a muitos brasileiros. A Revolução Separatista Pernambucana de 1817 é um fato histórico de grande relevância e que ainda hoje é desconhecido por boa parte da população brasileira, em especial os mais jovens. A TV Escola tem a honra de ser o veículo de divulgação de uma obra que tem a assinatura de Tezuka Yamazaki, mas tem principalmente as digitais da história de Pernambuco e do Brasil. Disse durante a estreia, resumiu, não foi uma missão, foi um presente à convivência com esta equipe. E seguem os depoimentos. A Revolução Pernambucana, ou Revolução dos Padres, eclodiu em 6 de março de 1817 e foi o único movimento separatista do período colonial que se concretizou, tendo ultrapassado a fase conspiratória. Entre os motivos estão as enormes quantias que o governo de Pernambuco era obrigado a enviar para o Rio de Janeiro para custear os gastos da corte portuguesa. Aí um pouco de história para justificar o porquê da Revolução Republicana Pernambucana de 1817. Produção 1817, A Revolução Esquecida mescla a dramaturgia com outros materiais captados de forma documental e entrevistas de historiadores. Dos integrantes do elenco e equipe, 80% são pernambucanos. Olha que coisa boa. Além do grupo de Maracatu Leão Coroado, é possível citar a Cavalaria e Banda Militar da PM de Pernambuco, entre as participações especiais. Já na escolha das locações, o cineasta pernambucano Cláudio Assis foi de fundamental importância. Ocorreram gravações no Forte do Brum, Forte das Cinco Pontas, Porto do Recife, Marco Zero, Palácio das Princesas, Terreiro Paiadão, entre outros locais. Armas reais da época foram emprestadas por colecionadores, inclusive a mesma espada com a qual o Leão Coroado, personagem de Paulo Vieira, matou o brigadeiro português. Para reproduzir os tiros de canhão, por outro lado, a escolha foi por um fogueteiro local das festas juninas. Tezuka Yamazaki é gaúcha, nascida em Porto Alegre, e trabalha como diretora e produtora de cinema desde 1977, com larga experiência. Além do audiovisual, destacou-se como diretora de novelas, minisséries para TV e óperas. Desde 1988, ministra cursos livres para atores e realizadores, além de palestras no Brasil e no exterior. Você que me assiste poderia perguntar, Marcos Paulo, por que uma narrativa tão longa neste vídeo? É para poder evidenciar o sentimento de indignação de todos nós goianenses, porque é impossível se falar da Revolução Republicana Pernambucana de 1817 sem que se tenha que se fazer referência obrigatória à cidade de Goiânia. E como vocês viram e ouviram neste relato, longo por sinal, se dá todos os detalhes desta mega produção, das participações, dos locais de gravação, dos depoimentos de historiadores, toda a trama, todo o passo a passo para esta mega produção. 1817, A Revolução Esquecida é o título, e em hora nenhuma se gravou cenas em Goiânia ou se citou Goiânia. Vejamos, Arruda Câmara foi frade carmelita em Goiânia e é tido como mentor
o idealizador da Revolução Republicana Pernambucana de 1817. Não é goianense de nascimento, mas de coração, pois lá foi religioso. O padre João Ribeiro, a quem se atribui o desenho da bandeira revolucionária, companheiro de Arruda da Câmara, que frequentou Goiânia por demais. Se diz até que foi lá que ele desenhou a bandeira da Revolução, pois já se encenou na Santa Casa de Misericórdia esta peça, o Nascimento da Bandeira, lá na nossa Igreja dos Milagres. São eles que fundam o Aerópago de Itambé como um local de culto às ideias libertárias, fundado por Arruda da Câmara e Padre João Ribeiro, que viviam lá em Goiânia. A família Câmara tem história com nossa cidade, lá viveu. O vigário Tenório de Vila Velha, que foi esquartejado em virtude da Revolução, que fez parte do movimento revolucionário, dizem os historiadores, foi vigário na matriz de Goiânia, já ensinava o nosso povo a cultuar as liberdades. E quando é preso, julgado e esquartejado, as suas mãos são levadas para Goiânia, não por acaso, mas para intimidar o nosso povo. Uns historiadores vão dizer que foram expostos no antigo Pelourinho, onde hoje temos a Escola Ciranda de Letras. Outros vão destacar a Praça do Carmo, mas que foram expostas em Goiânia por meses para amedrontar o nosso povo. Goiânia tem participação efetiva na Revolução Republicana Pernambucana de 1817. Vamos encontrar no mapa de Goiânia de 1970, como também na obra que foi publicada pelo governo do estado, Bibliografia dos Municípios, a citação da antiga forca na hoje Praça Duque de Caxias, onde vários foram enforcados. Amaro Gomes Coutinho, do antigo Engenho Mereré, hoje São Salvador, que combateu nas frentes da Paraíba, era goianense, que também foi morto pela Revolução Republicana Pernambucana de 1817. São muitos fragmentos, são muitos elementos que, se fosse para narrá-los neste vídeo, ele iria se alongar ainda mais. Mas esta narrativa longa é para sensibilizar a todos que me assistem da necessidade de ter que se fazer citação obrigatória, a bem da verdade, dos fatos que se deram em Goiânia sobre a Revolução Republicana Pernambucana de 1817. E nesta produção que aqui foi lançada, hora nenhuma, nenhum personagem, nenhum acontecimento, nenhuma figura daquela imortal cidade foi citada. Aqui o nosso registro para que as próximas produções que devam versar sobre este tema da Revolução Republicana Pernambucana de 1817, que se faça citação obrigatória, que cenas sejam gravadas em Goiânia, que se cite Goiânia, pois não se pode, já dizem vários historiadores, os acontecimentos que tinham repercussão em Recife, logo em seguida eclodiam em Goiânia. Há uma forte ligação e nós não entendemos muitas das vezes como goianenses. Eu perguntava a pessoas que participaram deste lançamento: você escutou falar em Goiânia? Alguma citação em algum momento, alguma imagem de nossa cidade, de algum herói, algum acontecimento que fizesse referência a nosso solo sagrado? E a pessoa dizia: não, Marcos, em momento algum. Então a razão de ser deste vídeo é para evidenciar a forte ligação de Goiânia, a participação dos goianenses, o sangue derramado dos goianenses para a consolidação da Revolução Republicana Pernambucana de 1817. Vamos pesquisando mais, vamos nos aprofundando e vamos aos poucos tirando este ranço, não sei se este preconceito, o que é que há em relação a algumas instituições, a alguns estados, ou podemos dizer assim, ao próprio estado de Pernambuco, porque eu, como goianense, cheguei a protocolar no Palácio do Governador um pedido para que Goiânia tivesse cadeira na comissão que foi constituída para celebrar o bicentenário
da Revolução Republicana Pernambucana de 1817. Tem os comprovantes do pedido protocolado do Palácio por mim para que Goiânia também pudesse integrar esta comissão, coisa que não aconteceu. Goiânia não fez parte da comissão do bicentenário, mas ninguém conseguirá apagar a história, a participação de Goiânia neste feito glorioso, que é a Revolução Esquecida de 1817. Mas vamos seguir firmes, exaltando Goiânia, mostrando a sua importância para o estado de Pernambuco e para o Brasil. Se inscreva no canal do YouTube Águia de Goiânia, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário, compartilhe. Isto ajuda o canal e aos poucos nós vamos encontrando os acontecimentos, os fatos, os locais históricos, os vultos, os personagens que tenham ligação com a nossa histórica cidade. E daremos a Goiânia a glória que lhe é devida, pois o nome de Goiânia faz exultar Pernambuco e glorifica o Brasil.